Beleza, então quem acabou de chegar, seja bem-vindo. A gente vai fazer, vou começar agora a live pra gente bater esse papo e conseguir avançar. Galera, então assim, nesse papo de hoje, qual vai ser o tema? A gente vai falar sobre empreendedorismo digital, um caminho mais rápido para deixar de vender horas e começar a vender conhecimento. E o que me motivou a fazer esse papo? Eu estava contando contando essa história antes um pouquinho de a gente começar. Eu tenho viajado o Brasil quase todo, fazendo palestra, workshops, em diversos estados, falando basicamente com empreendedores que estão no início da jornada, com pessoas que já decidiram que vão começar a empreender. E o que tem me espantado, assim, me dado um certo incômodo, eu tenho encontrado muitos empreendedores, muitas empreendedoras com bloqueios, assim, a pessoa falando: Rafael, eu não estou empreendendo porque eu não estou com coragem, estou com dificuldade, é muito difícil. E muitas pessoas às vezes vendo e se espelhando em empreendedores de Instagram, empreendedores de redes sociais com um monte de filosofia, um monte de verdade que eu não acredito, que não são as minhas verdades. Isso foi me incomodando e falei: galera, vamos fazer uma live, vamos trazer um pouco do que eu vivi dentro do empreendedorismo, o que eu já passei, e compartilhar isso um pouco com a galera que está começando, para dar uma destravada e o pessoal começar a empreender de uma forma melhor. Então essa foi a motivação e eu vou passar aqui com vocês contando um pouco desse passo a passo, tá? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael Carvalho, empreendo desde os 16 anos de idade, então comecei a empreender bem jovem, enquanto eu ainda estava no ensino médio. Hoje, estou com 36, aí já revelando a minha idade, então perto aí, fazendo 20 anos na jornada empreendendo, tá? Então é um tempo que eu com certeza errei muito mais do que eu acertei e eu vou compartilhar vários desses erros aqui com vocês hoje. E tem um ponto, assim, ou melhor, 2 pontos que eu ressalto e firmo e fixo em todo momento, toda palestra que eu dou, tudo que eu falo. São meus 2 compromissos, e eu vou seguir esses compromissos aqui hoje com vocês. São 2 compromissos do Rafael sempre que eu falo. Primeiro compromisso é que eu prometo falar a verdade. Prometo. Opa, aqui, juro. Prometo falar a verdade. Quer dizer que, se você me perguntou, eu vou responder com aquilo que eu entendo que é a minha verdade, tá? Não vou florear. Isso deveria ser padrão, né, gente? Vamos concordar que falar a verdade deveria ser óbvio. Mas não é o que a gente vê muito por aí. Mas eu estou assumindo esse compromisso com você. E 2 que eu também prometo que eu não vou tentar fazer parecer que eu sou um gênio. Porque eu estou cansado e a gente vê muito disso, de empreendedores que tentam colocar a fórmula mágica, falar que ele teve uma sacada genial, que ele sempre pensou em fazer alguma coisa daquele jeito e tal, blá, 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 um monte de firula. Não, eu não vou tentar fazer parecer isso, eu vou contar para vocês a verdade nua e crua, beleza? Então, para a gente começar, esses são os meus 2 compromissos com você, beleza? Então tá. Contar um pouquinho de como eu cheguei aqui, um pouquinho da história da Heroes Park, tá? Então, para quem não conhece ou quem chegou na live por alguma rede social da Heroes Park, a Heroes Park ela nasceu da fusão de 2 empresas que estavam no mercado de educação online há mais de 5 anos. Então, essas empresas eram a Eduz e a EduBox. As 2 empresas concorriam e uma queria matar a outra por mais de 5 anos. E no final do ano passado, eu era CEO da Eduz, o Nilson CEO da EduBox. A gente começou a conversar para falar de futuro. Entendemos que o nosso propósito, aquilo que a gente queria fazer, era maior do que as nossas diferenças. E aí a gente trabalhou numa fusão, fizemos a fusão, isso está na mídia, está divulgado, no início desse ano.
e dessa fusão que surgiu a Heroes Park, tá? Então, a Heroes Park, ela nasce com esse DNA de entender que cada empreendedor é um herói, né? É um super-herói, porque está enfrentando muitas dificuldades, e que cada herói tem uma spark, uma faísca, tem alguma coisa diferenciada. E o nosso objetivo é conseguir acompanhar esse herói ao longo da jornada. É com a missão de transformar conhecimento em negócios digitais de alto impacto. Então é para isso que a gente criou a Heroes Park, né? Para ajudar a transformar conhecimentos em negócios digitais de alto impacto. Esse é o resumo, tá? Hoje a gente está com aproximadamente 180 pessoas aqui em Curitiba, ajudando empreendedores, ajudando pessoas que têm conhecimento, que são experts, que dominam alguma área de conhecimento, a criar negócios digitais, serem bem remunerados e conseguirem empreender no seu mercado. Então, desde o início, tem uma coisa que eu sempre falo, isso tem a ver com a Heroes Park, é que empreender é uma jornada. Essa é uma primeira coisa que eu acho que tem que ficar bem claro e bem direto com todo mundo que está assistindo, né? Empreender não é uma jornada, não é uma corrida, melhor dizendo, de 100 metros. Empreender é uma jornada. E a gente precisa entender isso muito claro, tá legal? E quando a gente fala de jornada, aí que está um fato interessante. Logo, a primeira coisa que a gente lembra, e pode vir à mente, é jornada do herói. Tá? Então, eu não sei quem vocês vão lembrar do conceito de jornada do herói, que é amplamente usado no cinema, onde a gente tem um herói e ele tem uma jornada, e é muito, muito, muito bonito falar que basta você acreditar. Então hoje eu poderia estar fazendo uma live para falar com você que basta você acreditar, basta você ter fé, basta você persistir, que tudo vai dar certo na tua vida. Tem muita gente falando isso. Eu não tenho nada contra essas pessoas que falam isso, mas a jornada que eu vivi não foi essa. A jornada que eu vivi no empreendedorismo não foi essa. Por muitas vezes eu acreditei pra caraca e não deu nada certo. Por muitas vezes eu persisti pra caramba e não deu nada certo. Então eu não tô aqui hoje para falar com você que basta você acreditar, que basta você ter fé, ter foco, ter força. Essa não é a minha pegada, tá? A gente não vai falar aqui desse tipo de jornada. Além disso, eu poderia falar e fazer essa live para falar um monte de coisa para você. Eu poderia contar uma história bonita, falar que eu sou diferente pra caramba, falar que eu sou um gênio, falar que eu sou um lutador, falar que eu encontrei uma fórmula mágica, falar que eu tenho uma bala de prata, falar que eu sou o máximo. Cara, isso seria incrível pro meu ego. Seria incrível pro meu ego. Mas eu não tô aqui hoje para falar isso contigo. Eu tô aqui hoje para falar contigo sobre verdade. Sobre verdade. Sobre papo sério, papo reto, tá? De uma jornada que ela não é tão romântica. E eu acho que esse é um papo que está faltando quando a gente vai falar de empreendedorismo digital. Tem muita gente falando de facilidade, de como é bom, como é fácil, como é legal, como eu ando de helicóptero, ui, que maravilha, e não fala a verdade. E aí a pessoa vai começar a empreender, acha que é tudo mole, acha que é tudo fácil, acha que é tudo mar de rosas, toma uma pancada, desiste, faz besteira e começa a dar tudo errado. Então hoje a gente vai ter um papo, e o meu papo contigo é um papo para falar a verdade. Beleza? Nua e crua. Talvez você vai sair daqui um pouco triste. Mas é a verdade, pô. Beleza? Então tá, não fica chateado com o Rafael, não. Eu tô aqui para seguir as minhas 2 regras lá no início. Então tá, então eu separei aqui para vocês algumas verdades que eu tô chamando de verdade verdadeira. A gente tá numa época, galera, tão confusa, que tem tanta narrativa,
tem tanta verdade. Aí eu falei, gente, a única forma de a gente destacar, então, é falar que é verdade verdadeira. Beleza, então eu botei assim, verdade verdadeira. Então eu vou falar com vocês algumas verdades verdadeiras que eu aprendi na minha jornada empreendendo há mais de 20 anos. Beleza? Então vamos lá. Primeira verdade verdadeira. As coisas não são tão simples como parecem. Cara, quanta gente acredita que as coisas são muito simples? Basta eu seguir uma fórmula mágica? Basta eu levantar uma landing page? Basta eu me afiliar a algum produto e eu ficarei milionário? Poxa, isso é muito fácil, isso é muito simples. E eu aprendi a duras penas que as coisas não são tão simples como parece. Sabe quando que eu aprendi isso? Eu aprendi isso lá em 99, com o primeiro negócio que eu comecei a criar. Isso lá em 99, quem aí é da época, quem tiver aí no chat, dá um oi assim, que é da época da internet de escada. Tá ligado? Aquela época que você ia lá e o pulso depois da meia-noite. Aquela época ali raiz, internet raiz. Sabe? Então, eu vivi essa geração e lá em 99 aí, um monte de gente, ó. Marcos, Silva, ó. A galera aí tá toda revelando a idade aí. Mas nós somos guerreiro, pô. Revelando a idade, hein? Tá guerreiro. Pulso depois da meia-noite, sábado. Quantas vezes eu não virava à noite? Isso aí, o modem, putz, aquele... Caraca, drive do modem no Windows 95 que não funcionava. Caraca, chega, ó, tá dando coceira isso aqui. Vamos voltar, porque já começa a ficar, caraca, já começa a ficar irritado. Beleza. Lá em 99, eu tinha essa visão meio deturpada. Eu era adolescente, estava no início, e a gente pensou em criar, foi o meu primeiro negócio empreendendo. Pensou em criar uma agenda online para lembretes via telefone. Gente, não tinha Google, não tinha smartphone, não tinha nada disso, tá? Só uma geração pré-computador. E lá a gente falou, cara, tô com muita dificuldade de lembrar as coisas e tal. Vamos criar uma solução. Eu tinha um colega no ensino médio e a gente teve essa grande sacada. Vamos criar uma agenda pra gente botar os nossos compromissos lá na agenda e a gente receber um lembrete por telefone. Beleza, então essa era a minha grande ideia. Cara, era muito simples. Em 90 ali, a gente tava vivendo. O cara fazia um site de ração de cachorro, recebia 1 milhão. Fazia um site de ração de papagaio e recebia 1 milhão. Fazia um site de ração de peixe e recebia 1 milhão de investimento. Falei, putz, grilo, isso é muito fácil. Vamos fazer um site de uma agenda eletrônica que a gente também vai ficar milionário. Pô, era isso que eu queria fazer. E aí eu e meu colega nós se juntamos e começamos a desenvolver o nosso site. E 2000 a gente lançou o site. A gente programou por 3 meses seguidos. Numa época que não era fácil programar. Hoje é mole, hoje é mamão com açúcar. Na época não era fácil, você comprava revista. Tá ligado? Vocês vão lembrar dessa geração aí. Você comprava a revista, ia programando na revista, aí acabava a droga do programa no meio da revista, só no mês que vem que tinha o programa, aí você esperava um mês. É complicado, mas a gente persistiu, programamos aí por 3 meses e lançamos esse incrível site maravilhoso, perfeito, lindo, bonito pra caraca. Só que não. Esse daí foi o primeiro site que eu fiz. Ele se chamava esquecido.com. É um site que ele tinha desde horóscopo até mural de recado, passando por notícias. Porque na época dessa era aí da internet, não tinha tantos buscadores. Então o site tinha que ter tudo nele. E esse foi o esquecido.com. O esquecido.com, ele teve incríveis 2 usuários. Eu e meu sócio. Então, depois de muito programar, nós lançamos o esquecido.com com uma expectativa, achando que tudo era fácil, que a gente ia lançar o site, ia ficar milionário. A nossa realidade foi castigo do meu pai. Por quê? Porque para fazer esse site, eu peguei um cartão de crédito emprestado da minha tia para começar. Olha como não é fácil empreender, né? Peguei o cartão de crédito da minha tia para comprar um domínio.com emprestado.
E depois, obviamente, minha tia viu na fatura que raio de compra é essa. Meu pai descobriu. Eu não tenho ninguém na minha família que é empreendedor. Meu pai achou aquilo um absurdo. Falou, moleque, você vai parar de ficar com esse negócio aí de fazer site. Esse negócio de fazer site não dá dinheiro. O que você tem que fazer é começar a estudar. Vai fazer faculdade, vai estudar. Então, nesse momento eu aprendi que aquilo tudo que parecia tão fácil, que parecia tão simples, não tinha nada de fácil. Eu fiz um site, botei no ar e nada aconteceu. Nada aconteceu. Então as coisas não são tão simples como parece. E aí eu continuei empreendendo, continuei, né, com a minha mentalidade empreendedora, segui a minha vida, fui estudar para passar no vestibular e aprendi essa segunda verdade verdadeira, que dinheiro não resolve todos os problemas. E aprendi também em seguida uma outra verdade verdadeira, que uma grande ideia não é suficiente. Quantas vezes, talvez você aí que está nessa live, já contou para um amigo ou para uma amiga sua, eu não estou empreendendo ainda porque eu não tenho dinheiro. Ou, aquilo é muito fácil porque fulano tem dinheiro. Achando que dinheiro resolve todos os problemas. A notícia que eu tenho para te dar é que não. Dinheiro não resolve todos os problemas. E quantas pessoas também não estão paradas, não empreenderam, porque estão esperando uma grande ideia. Isso é verdade, galera. Eu vivi uma época da minha vida em que eu achava que eu tinha que ter uma grande ideia para começar a empreender. Então eu tinha um bloquinho e ia anotando as minhas ideias, sabe? Tive uma ideia de fazer isso, tive uma ideia de fazer isso, tive uma ideia de fazer isso. E aí, quando eu tinha uma ideia e a ideia não era o que eu queria, ou melhor, eu encontrava alguém que já tinha aquela ideia, eu riscava, falava, essa ideia aqui não é boa não. Alguém já fez isso aqui, eu vou sair. Aí trocava de ideia. E eu queria ter uma ideia genial, tá? Até que eu encontrei a minha ideia genial. Isso já em 2008. Então, olha só, 99, 2008. Olha o quanto que um castigo de um pai não traumatiza, hein? Quase 10 anos aí até eu conseguir criar uma segunda iniciativa para empreender. E eu estava no laboratório, então eu passei nessa jornada, empreendi, não deu certo, quebrei, fui para a faculdade, passei para engenharia de telecomunicações, lá na UF, na Federal Fluminense de Niterói, comecei a estudar, fui trabalhar no laboratório de pesquisa que fazia pesquisa para TV digital. Lá, eu e mais 4 outros estudantes desse laboratório tivemos a grande sacada de fazer publicidade segmentada ao perfil do telespectador na TV aberta. O que é isso de uma forma simples? É você estar assistindo Domingão do Faustão na tua casa, na tua sala, outra pessoa está assistindo no quarto, na hora do intervalo você vê um comercial e ela vê outro comercial. A gente criou a tecnologia para fazer isso. Bizarro, né? É coisa de nerd mesmo, mas era. Essa era a ideia. O que a gente queria? A gente queria revolucionar o mercado da TV e, obviamente, ficar milionário. Pô, se não pensar em ficar milionário, eu nem desço pro play. Era essa a minha cabeça. Então tá bom, vamos criar uma tecnologia, a gente vai revolucionar a parada toda. Isso é uma ideia mega inédita, ninguém nunca teve essa ideia, cacetada, nós somos bons pra caramba, é a nossa melhor ideia do mundo. E a gente foi fazendo essa ideia linda e maravilhosa e pau, fomos lá. 2 anos desenvolvendo a tecnologia, galera, ó, 2008, 2010, nós ficamos 2 anos... Eu lembro disso, começa a me dar tremelique. Porque eu fiquei 2 anos dentro do laboratório de pesquisa. Pensa o que é isso. A gente ficou 2 anos dentro do laboratório de pesquisa desenvolvendo uma tecnologia para TV digital. Essa tecnologia envolvia algoritmo de inteligência artificial para ficar dentro da TV, para aprender com o teu perfil. Envolvia sistema para as emissoras, era uma parada complexa mesmo. Em 2010 a gente começou a ter os primeiros resultados. E os nossos primeiros resultados foram pau! Um monte de matérias na imprensa. Porque isso que importa, isso é bom pra caraca. Estamos dando certo, meu negócio tá bombando, eu já tenho
5 reportagens na mídia, R$0, mas 5 reportagens na mídia, tô bom pra caraca. Óbvio que não. Então a gente ficou famoso, sem sacanagem, ficamos famosos com esse projeto, porque era a primeira vez que jovens de engenharia e telecom estavam empreendendo. Isso foi bom pra caraca pro nosso ego. Só que, porém, contudo, todavia, a empresa não virou. Quebramos a empresa em 2010. Nós éramos 5 sócios que no final da história queriam se matar. Porque você sabe, né? Quem aí já empreendeu, já teve sócio, sabe que vai bem quando tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, ferrou. Nós levantamos perto de R$300 mil em investimento para começar a empreender. Torramos a grana toda fazendo a droga da tecnologia e conseguimos ter o auge de 0 clientes. Recorde. 2 anos de empresa, 0 clientes. Gente, para superar isso, para ser pior do que a gente nisso, é bizarro. E eu consegui chegar no que eu até falei hoje no meu story, alcançar o ápice do desespero. O ápice que é o que eu chamo do combo do desespero. O que é o combo do desespero, gente? Isso é para poucos. É para poucos. Eu estava formado, casado e desempregado. Ponto. Essa foi a fase da minha vida. Eu tive dinheiro, R$300 mil de investimento. Eu tive uma ideia genial, que era legal pra caramba. Eu alcancei uma fama, um reconhecimento e terminei no combo do desespero. Casado, formado e desempregado. Isso foi duro pra caramba. Foi duro pra caramba. Não tô aqui, depois, obviamente, de quase uma década, tá mole. Mas na época foi triste pra caramba. Imagine, gente, eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma só. Imagine você, essa época aí das matérias, nós éramos famosos dentro da universidade. Porque nós éramos o único grupo de alunos que tinha empreendido. Nessa época, na telecom da UF, os alunos eles estavam ou indo para as grandes telecoms, né, ou fazendo concurso público. E a maioria estava querendo fazer concurso público na minha época. E o coordenador do curso ele estava desesperado. Porque na visão dele era assim, caraca, vai acabar a engenharia de telecom. Os meus alunos estão se formando e passando para ser engenheiro de petróleo na Petrobras. E ele não aceitava isso. E o que ele fazia? Ele pegava as nossas fotos e colava no mural da faculdade para estimular os calouros. Na seguinte, olha, vocês podem fazer igual os meninos da Peta 5, Peta 5 era o nome da empresa, né? Você pode fazer igual a galera da Peta 5, pode empreender, existe uma outra alternativa e tal. E a gente ficou famoso pra caraca no meio dos calouros. Os professores perguntavam sobre a empresa. Então imagine, lá perto de 2010, quem faliu já a empresa aí sabe que você não falha a empresa do dia pra noite, só se for a treta de Polícia Federal, pô. Se não for uma treta de Polícia Federal, você não falha a empresa do dia para a noite. Você não dorme com a empresa saudável e acorda com a empresa quebrada, pô, só se estiver fazendo merda. Se você não estiver fazendo merda, você sente o cheiro da merda. Putz, tá dando ruim. Você sabe que a empresa vai falir. Você sabe que vai dar ruim com uma antecedência. Então, imagine o drama, eu com 20 e poucos anos, já quase me formando, andando nos corredores da faculdade, as pessoas me perguntando, e aí, Rafael, vi a sua foto ali no mural, você saiu no caderno vestibular, como é que tá a Peta 5? E eu falando, tá meio indo. Foi tenso, galera, foi uma época tensa, assim, tá? Doideira. Mas vamos lá. Me perguntaram aqui o que foi o erro aí da Peta 5, né? Acho que eu ouvi essa pergunta aí pelo chat. Resumindo, foi falta de cliente, ser incompetente e gastar 2 anos da nossa grana fazendo a tecnologia e não conquistando o cliente. Sabe, foi isso. A gente gastou toda a nossa energia, nosso dinheiro, nosso tempo, criando o nosso produto genial e não indo atrás dos clientes que a gente precisava ir atrás. Quando a gente começou a olhar para os clientes, a empresa tinha acabado o dinheiro, os sócios já estavam brigando e aí não dava para salvar mais. Foi isso. Resumindo, né? Fora todas as outras tretas que a gente fez no meio do caminho. Mas beleza.
Vamos lá, continuei empreendendo. E aí aprendi mais uma verdade verdadeira, que é importante ter um modelo de negócios, um modelo de receita sólido. O que é isso? Galera, é importante saber como ganhar dinheiro. Isso parece ser meio óbvio, é óbvio, mas eu encontro centenas de empreendedores que vêm falar comigo, que estão começando um negócio, que eu falo, cara, como que você vai ganhar dinheiro com isso? E a pessoa dá uma gaguejada aí, dá uma travada, tô olhando, talvez, quem sabe, vou fechar melhor o modelo. Caraca, eu aprendi que é importante ter um modelo de receita sólido. Como que eu aprendi isso? Lá em 2010 mesmo, depois que a Peta 5 quebrou, eu comecei a trabalhar numa consultoria, contei um pouco disso para vocês hoje num vídeo que eu gravei lá no IGTV. Comecei a trabalhar numa consultoria para resolver o combo do desespero, pô. Então aquilo que eu falei lá, mundo firulado. Não, eu me formei, estava desempregado, casado, o primeiro emprego que apareceu, eu abracei ele e estava ótimo. Então eu fui ser consultor num projeto da universidade. Só que, como um projeto de uma universidade, um consultor público, quem está acostumado com a pancada de empreender, você vai para uma consultoria num projeto com a universidade, parece uma brincadeira de criança. Eu falo, putz, estou entediado nisso aqui, não tem muita coisa para fazer. Eu me achava assim, aquém do potencial, comecei a empreender durante esse projeto. E aí a gente teve uma sacada genial. Fomos gênios. Para quem não sei quem vai lembrar, lá em 2010 estava começando a surgir o termo startup, sabe? A galera começou a falar startup. Apareceu no Fantástico Startup, então isso ficou famoso. E aí, eu e um sócio, a gente teve a sacada. Vamos criar uma rede social para startups. Porque, putz, rede social, startup é irado. Caraca, rede social, startup, todo mundo falando de rede social. Vamos ser o Zuckerberg brasileiro, vamos dominar a merda toda e vamos ficar milionário com isso. Então essa foi a minha ideia genial. Eu esqueci de fazer a conta de quantas startups tinham. Para saber se dava para funcionar numa rede social, ok. Mas isso deixa para depois eu conto. E aí a gente lançou em 2013 esse site, que foi o Startup Base. Startup Base foi a primeira base de dados de startups do Brasil. A gente conseguiu, lançar uma rede social. Só que conseguimos ter R$0 de faturamento. Fato incrível. A gente era bom pra caraca em criar coisa. Pra ganhar dinheiro não era bom não, mas criar coisa a gente criava. Ideia a gente tinha. Ganhar dinheiro tava ruim ainda. Em 2013 a gente lançou o Startup Base. Hoje a Startup Base ainda está ativa. A gente passou para a Associação Brasileira de Startup e fizemos R$0 com o Startup Base. E mais o que eu consegui de bônus? Quebrei, obviamente, Startup Base, sem grana. Fiquei inimigo dos meus sócios de novo. Essa também é uma expertise. Fiquei inimigo dos meus sócios e perdi perto aí de R$100 mil que a gente investiu do dinheiro que eu ganhava na consultoria, investi no desenvolvimento do Startup Base para pagar dev, para fazer o site e botar o site no ar. Esse site que nunca retornou R$1. Ai, deu até uma engasgada aqui, gente. Quase R$100 mil. Foi nessa brincadeira aí. Eu tinha que aprender a ganhar dinheiro, né? E o tempo tá passando. O tempo tá passando na minha vida. E aí eu aprendi. Acho que esse foi o ponto de virada da minha vida. Eu aprendi uma verdade verdadeira super importante, que é bom ser simples. Até aqui na minha vida, eu tava numa pegada de querer ficar milionário, querer ter uma ideia genial, querer fazer algo mega incrível, revolucionário. E isso era o que me motivava. Mas chegou um ponto da minha vida que não cabia mais isso. Não cabia mais. Eu já estava casado, né? Eu já estava com boletos para pagar, eu já tinha uma família, já tinha compromissos, e aquele Rafael, lá de 99,
que podia assumir o risco de, eu vou pegar o cartão da tia e vou comprar um domínio. Aquele Rafael que podia assumir o risco de, vou criar uma empresa que vai revolucionar a propaganda na TV com meus colegas da faculdade, que comia no bandejão a R$1. Aquele Rafael não era mais o Rafael dessa época. O Rafael dessa época precisava olhar para as coisas com uma outra visão. E aí eu tive que aprender que é muito bom ser simples. E isso já em 2011 eu tive o que eu chamei de uma não tão grande ideia. Que foi o quê? Começar a criar workshop ensinando as pessoas a fracassar mais rápido. Qual foi esse momento da minha vida? Eu estava nessa consultoria, estava indo bem na consultoria, mas queria continuar empreendendo, queria empreender. Tinha uma vontade muito grande de ter o meu próprio negócio, de criar o meu próprio negócio. Eu não queria ficar ali na consultoria vendendo as minhas horas, trabalhando para outras pessoas. Eu queria ser protagonista do meu destino. Isso sempre me motivou muito. Só que lá atrás, nas minhas outras iniciativas, eu fazia isso com muita energia. Eu não tinha nada a perder. Eu fazia isso com muita energia. Agora eu não podia fazer mais, eu já estava casado, já tinha outras responsabilidades. E aí eu peguei junto com um outro sócio, e a gente falou, cara, o que a gente vai fazer para começar a empreender? A gente não pode abandonar a consultoria, a gente precisa desse dinheiro da consultoria, então a gente não pode ficar desenvolvendo mais software, porque isso dá muito trabalho, isso custa muito caro. O que a gente faz? E aí a gente realizou que a única coisa que a gente era bom pra caramba era em falir. A gente era muito bom em falir. Era muito bom em quebrar a cara. Já tinha quebrado a cara muitas vezes, eu tinha errado muito. Beleza. Vamos pegar esse limão e transformar isso numa limonada. E aí, vamos pegar isso, vamos criar um conteúdo, criar um workshop, onde a gente ensina as pessoas a quebrarem mais rápido. E aí a gente criou um workshop que se chamava Workshop Biz Start, de Business Start. Workshop Biz Start. E a chamada era workshop onde você não vai aprender o caminho do sucesso, porque a gente não sabe. Mas a gente vai te ensinar como fracassar mais rápido e como não ficar sem dinheiro no processo. Foi essa a pegada. E o que a gente queria? A gente queria ficar mais bilionário como antes? Não, já tinha mudado a minha cabeça. Agora eu queria sobreviver. Eu queria ter o meu próprio negócio. Larguei mão dessa de pensar milionário. Queria ter o meu próprio negócio, queria empreender, mas sem assumir todos aqueles riscos que eu assumia quando eu era jovem, quando eu podia assumir esses riscos. Tá? E com essa coisa meio doida de criar um conteúdo para ensinar as pessoas a fracassarem, foi com isso que eu finalmente consegui. Foi com essa pegada que se eu voltasse no tempo e me contasse, Rafael, você vai dar certo, você vai começar a dar certo quando você começar a ensinar as pessoas a como dar errado. É doideira isso. Eu jamais ia imaginar que isso ia acontecer na minha vida. Mas parece que quando eu abri mão de todos aqueles sonhos gigantes demais, quando eu abri mão de todas aquelas visões, aqueles estereótipos do super empreendedor, eu falei, não, cara, deixa eu fazer algo simples, algo que eu consigo fazer, que eu consigo entregar, que vai me dar o dinheiro, que eu vou faturar, eu já tinha aprendido tudo isso. Foi aonde eu finalmente comecei a dar certo. Jamais imaginava. Falei que eu ia ser sincero com vocês, eu jamais imaginava que eu ia dar certo. E aí eu continuei aprendendo. E aí aprendi mais uma verdade, que é você não precisa de um grande propósito para começar. Sabe, muitas pessoas às vezes não começam, ou você talvez que está me ouvindo, não começou a empreender ainda, porque está esperando aquele grande momento, sabe? Eu estou esperando eu ter uma ideia de um propósito, vai vir alguém, eu vou ver a luz, eu vou sentir alguma coisa. Desencana disso. Você não precisa de um grande propósito para começar. Começa a empreender, começa a resolver problemas. E aí o que aconteceu? Essa minha empresa, e aí 2013 já, qual era a grande ideia? Nenhuma. A minha empresa de conteúdo, a Biz Start, o workshop que a gente criou lá, estava indo super bem. A gente estava vendendo, estava viajando, estava dando dinheiro, eu saí da consultoria,
Saí dos outros. Eu já tive, galera, 4 empregos ao mesmo tempo. Durante o combo do desespero, eu cheguei a um momento da minha vida que eu estava tão saturado que eu tinha 4 empregos. E aí eu consegui sair, essa empresa foi dando certo, fui fazendo turma, workshop, as coisas foram se estruturando e eu comecei a sair dos empregos e atingir um nível que para mim estava bom pra caramba. Que é, eu estava na minha empresa, no meu negócio, fazendo conteúdo, ministrando os workshops, viajando, conhecendo gente nova, falando de empreendedorismo, as coisas estavam sussa. E eu não tinha mais nada, não tinha uma outra ideia genial. E onde a gente esbarrou? A gente esbarrou num problema de escalabilidade, que é como que eu faço esse conteúdo que eu dou no workshop chegar em mais pessoas. Eu não sabia como fazer. E desse problema, eu falei, cara, vamos resolver esse problema então? Vamos entregar conteúdo, em vez de ser no workshop, entregar conteúdo de uma forma mais escalável? E aí foi desse problema que a gente criou em 2013 a Eduz. A gente alcançou mais de 2 milhões de alunos, mais de 25 milhões de vendas de curso online. Sabe, eu poderia dizer para vocês aqui hoje, eu poderia escrever ou colocar na minha biografia que o nascimento da Eduz veio de um grande propósito na minha vida, que desde pequenininho eu falei com a minha mãe, educação, startup, Eduz, que eu sempre quis fazer isso. Não, isso não foi verdade. A verdade foi que a Eduz nasceu de um problema. Eu tinha uma empresa de conteúdo e eu queria levar esse conteúdo para o mundo online. Eu precisei escalar esse conteúdo e disso nasceu a Eduz. Então essa questão de que você precisa ter um propósito, ou para você fazer algo, você precisa ter um grande propósito, não é verdade, tá? E aí, seguindo a minha história, mais uma verdade verdadeira, que você não tem a mínima noção do que vai acontecer em seguida. A gente acha que tem noção, mas a gente não tem noção do que vai acontecer. E aí, como que foi? 2018 já, então 2013 a gente lançou a Eduz cresceu, foi dando certo, o business foi virando, chegou 2018. 2018 foi um dos primeiros anos na Eduz que eu consegui fazer planejamento anual direito. Então a gente planejou o ano de 2019 bonitinho, certíssimo. E qual era a pegada? 2019 a gente vai entrar no B2C, a gente vai falar direto com o empreendedor, a gente vai entrar para falar com o empreendedor, Eduz vai crescer pra caramba, nós vamos inovar no nosso mercado, vamos para cima. Era essa a nossa expectativa em 2018. E o que aconteceu em 2019? Qual foi a nossa realidade? Fundimos com a EDBox. Eu não entrei o ano de 2018 planejando fundir com a EDBox. Essa é a verdade. Então, é uma coisa que às vezes as pessoas falam, eu tinha uma visão, eu planejei, eu sabia. Na minha interpretação, na minha verdade, a gente não tem tanta noção das coisas que a gente vai fazer. O futuro ele é imprevisível. E a gente tem que se aceitar isso primeiro e se preparar para trabalhar com esse imprevisível. E aí a gente fez, em 2019, essa fusão com o nosso maior concorrente, que é uma parte da história que você já conhece. Tá? E essa foi um pouco da minha jornada, pessoal. Como eu falei, empreender é uma jornada. Vocês conseguem perceber que tem 20 anos de história aqui e que eu contei para vocês alguns pontos de altos e baixos, mas que isso é de fato uma jornada. E não só uma jornada, é uma jornada longa. Olha quanta coisa eu passei, quanta dificuldade, quanto tempo eu demorei, de 99 até 2010, onde eu comecei a trabalhar, 2010, 2011, que eu comecei a trabalhar os workshops. Quanto tempo eu demorei para entender o que eu precisava pensar para largar a mão de tentar buscar uma ideia genial, para largar a mão de tentar um negócio mega inovador. Muito tempo, isso é uma jornada muito longa. Tá? E uma das coisas que me motivou muito a fazer esse webinário aqui é para poder chegar nesse ponto com você. Falar que essa jornada ela não precisa ser tão longa assim, tão difícil. Por que foi difícil para mim? Por que foi difícil para o Rafael? Porque eu estava empreendendo numa outra época. Como eu falei aqui com a questão da internet.
eu comecei a empreender numa época onde você digitava um site, apertava Enter, ia para a sala, jantava e voltava e o site estava carregando ainda. Eu vivi essa época, galera. Então, eu vivi uma época onde empreender no mundo digital era bem mais difícil do que é hoje. Eu vivi uma época onde ninguém falava de startup, onde ninguém falava de empreendedorismo digital, onde o acesso à tecnologia era mais difícil, e por isso eu quebrei tanta cabeça. Mas essa jornada que eu compartilhei com vocês é a minha jornada, a jornada do Rafael. Quer dizer que a sua jornada precisa ser assim? Não, óbvio que não. Se a sua jornada for melhor, se eu conseguir te ajudar de alguma forma para a sua jornada ser menos difícil do que a minha, não é que ela vai ser fácil, eu não estou falando isso, mas ela for menos difícil do que a minha, já tá bom pra caramba. Porque não precisa ser tão difícil assim, tá? E muito do que eu vi, né, do que eu empreendi, do que eu tentei, quando que o Rafael começou a acertar? Quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo digital, quando eu comecei a olhar para conteúdo, quando eu comecei a olhar para dentro e falar assim, o que eu sei fazer? Sabe? Quando eu apertou tanto o desespero que eu parei de olhar para fora, de quais são as grandes ideias que vão mudar o mundo, que é o que eu fazia antes, e eu comecei a olhar para dentro e falar assim, o que eu sei fazer? Como eu posso criar um negócio com o que eu sei fazer? E esse foi o momento de transformação na minha vida. Tá? E a partir daí, começando a empreender no mundo onde é muito mais fácil. É muito mais simples empreender. Criar tecnologia para TV digital, que envolve hardware, que envolve produto, que envolve construção de software, é muito complicado. E eu comecei a dar certo quando eu comecei a empreender num ambiente, digamos assim, mais propício, mais aberto ou menos agressivo para quem está começando a empreender. Tá? Beleza, galera? Tá indo ok até aqui? Estão acompanhando? Então tá bom. O que eu vou começar a andar um pouquinho? Eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui podem estar em diferentes fases da jornada. Eu estou falando aqui hoje muito de jornada. Talvez alguns de vocês estão na fase da ideia, outros estão numa fase que a gente chama de fase de validação. Assim, ó, eu tive uma ideia, aí talvez alguns de vocês que estão me ouvindo, não, já comecei a testar a minha ideia, estou validando. Beleza. Outros começaram a ter os primeiros resultados. Tá? Então comecei a ter os primeiros clientes, emitir o primeiro boleto, pagar as primeiras contas com o meu negócio. E pode ser que outros de vocês estão numa fase já de escala, onde o negócio já começou a ganhar corpo, começou a dar certo. Não importa, né, nesse conjunto, qual fase da jornada você está. Você está numa jornada empreendendo. Então, essa visão de jornada, de cada fase, de conseguir olhar para o empreendedor, para a empreendedora, em cada fase que ele está, muito do que motivou a gente aqui na Heroes Park. Então, tá vendo? O nosso nome, até contando essa curiosidade para vocês, ela vem dessa visão. From Spark to Hero, né? Da faísca ao herói. Quer dizer, da faísca do momento da ideia até o momento de herói, de hero, onde você tem um negócio que escala. E a gente hoje vem trabalhando muito para ajudar empreendedores ao longo dessa jornada. Ajudar empreendedores que estão começando na jornada, talvez seja o seu caso, e ajudar empreendedores que estão escalando na jornada, que já são hero. E a gente está aqui para ajudar esses empreendedores. Hoje, só compartilhando um pouco dos nossos números com vocês, nós temos mais de 1.600 clientes que já faturaram juntos mais de 90 milhões de reais num mercado de conteúdo, num mercado de conhecimento. Esse é um mercado extremamente aquecido, é um mercado que tem muitas oportunidades. Tá? E uma coisa que eu tenho visto muito, e aí trazendo esse link, né, com todo empreendedor é um herói, todo empreendedor é uma heroína. Tô a camisa aqui, ó, bonitona aqui para você ver. Opa, camisa aqui, tá bonito, né? Essa camisa tá fazendo sucesso. Todo empreendedor é um herói, todo empreendedor é uma heroína. Porque para enfrentar essa jornada, gente, vamos concordar. Tem que ser herói, tem que ser
heroína mesmo. Então, a gente está nessa jornada e estamos de parabéns com isso. E aí, qual é um pouco da nossa visão, assim? E aí, tentando trazer para você agora um pouco de informação. Então, o que a gente já viu? Você já viu um pouco da minha jornada, das verdades, o que eu aprendi. E eu falei com você que eu ia ser sempre muito sincero, muito verdadeiro naquilo que eu estava trazendo. E o que eu faria diferente? Quando que foi a virada na minha vida? Tá? E o que a gente está vendo hoje de oportunidade na Heroes Park? Tá? Então eu estou trazendo para vocês agora um pouco do que a gente na Heroes Park entende como oportunidade para quem está começando a empreender. E por que isso? Antes de entrar aqui nos dados. O que eu mais tenho visto viajando esse Brasil? Pessoas que realizaram ou tiveram a Spark, realizaram que podem empreender. E quando olham, falam assim, caraca, vou empreender, deixa eu ver o que é isso. E aí quando vai no deixa eu ver que bicho é esse que é empreendedorismo digital, a pessoa vai encontrar assuntos sobre startup, que é o que está mais na moda hoje. Assuntos sobre empreendedorismo digital, startup. Quando você entra nessa, você vai encontrar o quê? Um vale gigantesco que, cara, startup é difícil de fazer. Você vai ter que pensar em produto, tecnologia, software, equipe, vendas, sucesso do cliente. É uma parada punk. A gente está aqui, a gente é uma startup. Tem desafio todo dia. E às vezes esse desafio é tão grande que a pessoa pensa em desistir e até abandona. Mas esse não é o único caminho. Existe uma oportunidade gigante para você começar a empreender de uma forma mais suave, de uma forma com menos risco, digamos assim. Da mesma forma que quando eu estava na consultoria e criei o workshop, e essa foi a maior sacada da minha vida, foi conseguir começar a empreender sem abandonar o emprego que pagava minhas contas. Essa grande sacada, a gente vê uma grande oportunidade também hoje que pode te ajudar. Então vamos lá, alguns dados para você, né? Então a gente tem aqui que a educação, o mercado de educação de uma forma geral, ela é um mercado que vai ser de até 30 bilhões de dólares até 2030. Então é um mercado gigante, o mercado de educação é um mercado gigante. Qualquer pesquisa que você fizer, você vai ver o tamanho desse mercado. E aí o que a gente tem? Que 40% desse mercado, né? Então desse montante do mercado, então desse montante, 40% vai ser transacionado através do que a gente chama de conhecimento peer-to-peer, que é conhecimento pessoa a pessoa. É muito comum a gente achar que, caramba, o mercado da educação é gigante, mas são os grandes grupos educacionais que movimentam esse mercado. É Croton, Estácio, por aí vai. Não! 40% desse montante gigante, ele vai ser transacionado na educação peer-to-peer, pessoa a pessoa. É eu, é você, somos nós aqui que estamos ensinando outras pessoas, tá? Que mais a gente tem? A tendência é que o peer-to-peer, pessoa a pessoa, vai ser responsável por uma grande parte dos conhecimentos específicos que vão ser compartilhados. O que a gente está vendo, galera? Você já deve ter feito isso. Eu me formei em engenharia, nunca exerci engenharia. Quando eu comecei a empreender de fato numa startup, fui falar, cara, hoje eu sou, por exemplo, diretor de operações da Heroes Park. Eu não tive matéria diretor de operações na faculdade de engenharia. Quantos de vocês se formaram ou estão se formando e vão para o mercado de trabalho e vão ser demandados de habilidades, competências que vocês não viram na faculdade? Que são esses conhecimentos específicos, que possivelmente você já pesquisou um curso na Udemy, um curso com uma outra empresa, para você aprender alguma coisa. Então é isso que está movimentando, tá? Então, outro ponto que a gente tem, que o grande nível de automação dos processos vai levar as pessoas a se capacitarem cada vez mais. Então, além de as pessoas saírem da formação tradicional sem a capacitação que elas precisam, o mercado, a evolução do mercado cada vez demanda mais capacitação. Então, cada vez mais só vai aumentar o número de pessoas que vão buscar conhecimentos específicos. E aí a gente tem aquela máxima: quem chega primeiro bebe água limpa. Então, quem entrar primeiro nesse mercado, quem se posicionar primeiro nesse mercado,
vai pegar a melhor fatia do mercado. Isso que eu estou falando para vocês é a nossa visão de estar com duas empresas que somadas têm mais de 14 anos de experiência no mercado de educação online. É o que a gente está vendo no mercado e por isso que esse mercado é apaixonante para a gente. Então, a gente tem uma janela de oportunidade gigante de ter conhecimentos específicos sendo bem posicionados para atender essa demanda gigante do mercado. Essa é a grande oportunidade que a gente vê para quem está querendo começar a empreender e empreender com maior segurança, que é não saia do seu emprego. Sabe, isso eu falei hoje, gravei um vídeo aí, abrindo um parênteses aqui, né? Gravei um vídeo aí no meu IGTV, depois você dá uma olhada lá, fazendo um desabafo. Que falei, pô, tô cansado, gente, de ficar no Instagram, pouco tempo que eu fico no Instagram, eu tô cansado de ficar ali e ver, cara, lá no meu feed, mensagem assim, larga tudo, abandona, você tem que acreditar, empreendedor é aquele que foi lá, meteu a cara e fez. Eu falei, putz grila, cara, que mega de uma irresponsabilidade, cara. Como que você chega para um pai de família, para uma mãe de família, uma pessoa que está sustentando os filhos e fala para ela assim, abandona tudo, vai lá e faz. Fala, pô, cara, isso para mim é uma mega de uma irresponsabilidade, isso não se faz. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Não pegue a tua vida e acabe com ela nessa parada. Então, o que a gente está tentando, e muito do que tem me motivado ultimamente, eu tenho entendido isso muito como um propósito mesmo. Eu falo, cara, tudo que eu quebrei a cabeça lá, vamos ajudar as pessoas a começarem a empreender com maior segurança. E qual é a melhor forma de empreender com maior segurança? É primeiro não pedir demissão, pô. É garantir o dinheiro que você tem hoje. E começar um negócio que não te toma muito tempo, que dá para você fazer, que dá para você começar a empreender e no momento que você começar a ter mais retorno desse teu negócio, você tem segurança para ou ter uma renda complementar, e você continua no teu emprego, tem uma renda complementar, show de bola, ou, cara, deu muito certo aqui, agora eu estou seguro para apostar no meu negócio, porque o meu negócio já está faturando, já está mais consolidado. Cara, é isso que a gente precisa ter o pé no chão para começar a empreender no mundo digital hoje. E é isso que às vezes as pessoas não estão falando. Então esse é meu incômodo aí, meu desabafo. Beleza? Então é um pouco disso que está me motivando. Então vamos lá. Que talvez agora você está me perguntando, Rafael, como fazer isso tudo? Qual é o método se eu quiser começar? E para não tomar muito tempo, eu vou passar algumas coisas que eu acho que são super importantes. Se esse assunto fez sentido para você começar, o que eu devo olhar? Você fala, Rafael, tô aqui desesperado, fez muito sentido, mas como que eu começo? Vamos lá. Eu vou passar por alguns tópicos para você começar a pensar hoje, certo? Então tá, primeira coisa é pensar quem são os teus clientes, quem poderia ser o teu cliente, sabe? Você pensar, por exemplo, segmentação de clientes, qual é o público que pode consumir alguma coisa, algum conhecimento teu? Qual conhecimento que você tem que algum público tem interesse? Putz, Rafael, eu tô aqui numa consultoria chata pra caraca, mas eu sei muito violão. Eu toco violão pra caramba, tenho experiência em violão. Cara, quando eu dou umas 3 aulas particulares presenciais de violão, ganho aí um pouco, mas cara, eu tenho muito prazer nisso, eu sei muito bem tocar violão. Beleza, quem que gostaria de aprender violão? Quem é esse público? Esses são seus potenciais clientes, que é a primeira coisa que você deve pensar. Aqui eu coloquei até um exemplo. Por exemplo, quando a gente estava com a BizStart, essa empresa que eu comentei com vocês, que foi uma das empresas que quando eu comecei a fazer os workshops, a gente tinha lá segmento de clientes, empreendedores, um outro segmento de clientes, empreendedores digitais brasileiros. Tem várias formas de você fazer. Tem segmentos de clientes que não faz sentido. Então, para a BizStart, ser homem, mulher, não fazia sentido. Mas eu sabia que empreendedores digitais brasileiros são bons segmentos de clientes. Ou empreendedores que estão em incubadora, estão se formando, estão na universidade. Esse público
é o público que quer começar a empreender e poderia comprar um workshop da BizStart. Então a primeira coisa a você saber é quem são seus potenciais clientes. Para ajudar, e aí compartilhando com você bem rápido também, existe um conceito chamado de personas, que é quando você vai entender um pouco mais sobre o teu segmento de cliente. Que é basicamente você fazer a personificação do teu cliente, tá? Pegando as características mais significativas dele. Para que serve isso? Para te ajudar a entender muito do teu cliente, para lá na frente, quando você for trabalhar a tua estratégia de marketing, teus anúncios, for tentar vender alguma coisa, você sabe para quem você está falando. Aí eu botei até uma brincadeira, ó. Homer Simpson, 39 anos, pai, marido, preguiçoso, desinformado, blá blá blá. Estou descrevendo quem é o Homer Simpson. Essa é uma descrição de uma persona. Então, se eu estou dando uma aula de violão, como eu coloquei no exemplo, posso colocar quem é a persona? Ah, João ou Maria, tem 25 anos, está na universidade, gosta de música, mas nunca teve oportunidade de começar a estudar violão. Nesse momento, ele deseja começar. Você está descrevendo quem é essa pessoa. Isso se chama persona, tá? 2. Então eu sei quem é o meu cliente, eu sei quem é a minha persona. Qual é a minha proposta de valor? O que é proposta de valor? É por que as pessoas vão comprar alguma coisa de você. O que você tem de especial? Qual é a tua Spark? O que você tem de diferente? Esse é o conceito de proposta de valor, tá? Então eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, Evernote, Remember Everything. Tem outro exemplo aqui do MacBook Air. Que, tipo, por que alguém compra o MacBook Air? Cara, porque é um notebook que não sente o peso do seu dia. Então, quem já teve um Vostro 1000 pesadão, tijolão, já sentiu o peso, olha para o MacBook Air e fala, eu quero isso aqui. Então, proposta de valor é isso. Por que o teu negócio, o teu produto, por que você é especial, tá? E ela não é a explicação lá do teu produto, é o benefício. Então, como que você entende? Dado que o cliente vai consumir um conteúdo meu, qual o benefício ele terá depois de consumir esse conteúdo? É daí que você tira uma boa proposta de valor, tá? Então a gente viu cliente, persona, proposta de valor. Outra coisa que é importante você olhar, canais e relacionamento, que é como você vai falar com esses clientes. Você vai usar a rede social, qual rede social você vai usar, LinkedIn, Instagram, Facebook, como que você vai se relacionar com esses clientes, vai ser um relacionamento próximo, não próximo, você vai falar com ele todos os dias ou não, são coisas que você tem que olhar, tá? E outro, fonte de receita, como que você vai ganhar dinheiro, você vai cobrar pelo teu conteúdo, vai cobrar assinatura, não vai cobrar assinatura, vai cobrar a venda direta. Como que você vai cobrar pelo teu conteúdo? Qual vai ser a tua fonte de receita? Então, você vai ter que olhar isso também. Então, falamos, ó, cliente, vamos dar uma lembrada. Cliente, aí dentro de cliente, persona, proposta de valor, canal, relacionamento e receita. São coisas que você tem que começar a olhar, né? O como começar a empreender é olhando essas coisas, tá? Então, a fonte de receita vai definir como que você ganha dinheiro, qual é o segmento, como que você vai capturar dinheiro de cada um. Beleza? Então, a gente viu, tô fazendo aqui uma visão geral, tá, pessoal? Não dá tempo hoje, nessa live, de eu aprofundar muito na estruturação de estratégia de negócio. Não foi muito a nossa pegada hoje. Mas já tô dando para você um passo a passo do como. Do que você tem que pensar para começar a empreender dentro do teu negócio. E aqui eu deixei um último caso, um último exemplo que é bem bacana da gente discutir quando a gente fala de conteúdo online, que é um padrão de modelo de negócio, que é um padrão de estratégia, digamos assim, para você tocar o teu negócio, que é o padrão Isca e Anzol. Olha como tem muita coisa legal que a gente pode usar e possivelmente você já consumiu algum produto que estava usando a estratégia Isca e Anzol e não se deu conta. O que determina esse modelo Isca-Anzol? É uma estratégia onde a oferta inicial, o que é a empresa, o que você vai entregar para o teu cliente, ela é gratuita ou muito barata. Tá? Por quê? Porque você
entrega algo de forma gratuita ou muito barata no início para você ter uma receita futura. Você consegue, desenha uma estratégia para fazer esse tipo de investimento. Qual exemplo a gente tem de modelo de negócio que funciona como isca e anzol? Bem conhecido, bem tradicional. Se você quiser chutar algum aí, eu vou passar aqui, ó. Isca ou anzol? A Gillette. Gillette é um modelo, é uma empresa que trabalha com modelo isca ou anzol. Significa o quê? Quantos de vocês aqui, os meninos, né? Você vai lá, você compra, aí você ganha o aparelho de fazer barba. É barato pra caramba. Você usa uma vez, fez. Quando você tem que comprar o refil, é 3 vezes o preço do aparelho. Você fala assim, caraca. Né? Esse é o modelo isca e anzol. Você está fidelizado na empresa e depois o que você vai consumindo vai pagando até aquele produto, aquele aparelho do início. Tem várias outras empresas ou vários outros modelos de negócio que trabalham com esse modelo isca e anzol. Vamos lembrar mais alguns aqui. Impressoras, né? A tinta da impressora vai pagar a impressora ao longo do tempo. Aquelas máquinas de fazer café expresso. São todos exemplos de isca e anzol. E Rafael, por que você está falando essa doideira aí de cafeteira, Gillette? Porque, pessoal, isso não é só aplicado nesse tipo de negócio. A grande sacada aqui é olhar para o que as grandes startups, o que os grandes modelos de negócio têm feito de estratégia e trazer isso para o nosso mundo online, para o nosso mundo de empreendedorismo digital, nosso mundo de conteúdo. Então, será que a gente não pode começar a empreender? Será que você não pode começar a empreender usando o modelo isca e anzol? Possivelmente pode, possivelmente você consome conteúdo assim. Então, essa é um pouco da pegada que a gente está trazendo aqui, beleza? E aí, depois de entender isso, então assim, ó, entendi modelo de negócio, que é como que eu vou estruturar a minha ideia de conteúdo para criar um negócio digital. O próximo passo agora é a gente partir para vender. Vamos vender muito. E aí, para vender muito, o que a gente olha e qual é o passo que a gente olha? É o que a gente chama de estratégia de go-to-market, que é como a gente vai ao mercado. Então, como que a gente pega isso tudo? Comecei a empreender de uma forma mais segura, igual o Rafael falou, da ideia dos workshops, dos conteúdos, organizei esse conteúdo, mas eu vou ao mercado agora. Qual o próximo passo? O que eu faço? Como que eu testo isso? Esse seria o nosso próximo grande passo. Mas o seguinte, galera, eu não vou entrar nesse conteúdo agora. E o foco de hoje era muito de compartilhar com vocês da minha jornada, de compartilhar das verdades sobre empreender e de como pode ser mais fácil com você. Tá? Eu acho que isso era o grande objetivo. Eu vou fazer assim, para não ficar um conteúdo muito denso, eu acho que dá para a gente fazer em outra live. O que você acha, Davi? Então tá, então a gente vai fazer em outra live. E eu vou tentar trazer exemplos. Acho que a boa agora é exemplos. Tá? Porque eu até senti, sendo bem sincero, deve ter ficado meio confuso essa última parte. Tá ligado? Quem aí achou, pô, Rafael, nunca viu o que é segmento de cliente, você falou proposta de valor, você falou um monte de coisa que às vezes estava meio fora. Por isso que eu até passei mais rápido. Porque pode ser que esteja um pouco fora, tá? Mas não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou trazer um próximo conteúdo nesse papo que a gente está com exemplos de empresas, de empreendedores que seguiram um pouco dessa jornada, desse segundo modelo, né? Não fizeram como o Rafael de ficar tentando criar startup, tecnologia, mudar o mundo, ficar milionário, mas seguiram outros modelos, muito mais nessa pegada da virada de mente que eu tive e deram certo. E aí eu vou trazer para vocês para discutir esses exemplos, que eu acho que vai ficar mais bacana. Vai ficar mais fácil se em vez de a gente falar de modelagem de negócio, conteúdo muito teórico, trazer um papo mais prático. Olha, tem aqui esse empreendedor, essa empresa, ele fez dessa forma com essa virada. Eu acho que vai ser mais bacana. O que vocês acham? Acho que é isso, né? Então, galera, é isso. Muito obrigado.
Tem aqui o meu Instagram, então quem gostou da live, quem gostou do conteúdo, quiser postar lá no Instagram, me marcar, dar um depoimento, falar alguma coisa legal, xingar também. Tamo livre aí, tá? Tem aí meu Instagram. Tô sempre compartilhando coisa no Instagram, então quem ainda não me segue, pode começar a me seguir. Eu sempre trago conteúdos, dicas aqui da empresa, tá? Acho que é bem bacana. Fica a dica. Beleza? Fechamos? Então é isso, galera. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Desculpa se passei muito do tempo, se fiz muita piada, mas é meu jeito. Tá? Foi um prazer passar esse tempo aí com vocês. Valeu! Vamos lá!